e da sua obra, colocando em evidência, a partir dessa missão, a mentira e a nulidade das demais falsas religiões que cercavam os israelitas em seus dias, assim como nós cristãos hoje somos cercados por falsas religiões, até mesmo religiões seculares, como veremos na medida em que nosso curso se desenvolver. E aqui há uma conclusão, uma perspectiva futura, que nós chamamos na teologia de uma perspectiva escatológica, porque se temos um tempo histórico linear, nós entendemos que há um início, há um processo no qual nós estamos inseridos no tempo presente e há um propósito final, há um fim. E Davi então declara: qual é o fim? O que esperarmos do futuro? Se Deus ele agiu na história, no mundo, para livrar o seu povo, para realizar maravilhas e libertar o seu povo, se Deus deu uma missão ao seu povo, Deus é o salvador do seu povo. Então ele diz: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. A perspectiva futura é de que este povo será guardado por Deus no cumprimento da sua missão ao longo das gerações. E Davi então conclui com uma palavra de louvor, com uma palavra de adoração que é um tanto quanto intrigante. Ele diz: bendito o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E aqui nós temos a perspectiva da história. A história que flui da eternidade, do Deus eterno, que tem planos eternos e que criou o mundo e que no mundo criou um cenário para que se desenrolasse as tramas das personagens que ele mesmo criou e que assim ele glorifica o seu nome e faz com que sua redenção perpasse por todo este trajeto no tempo e no espaço. Então tudo começa de eternidade e tudo termina na eternidade. De eternidade, a eternidade que cria, a eternidade que dá o desfecho, que traz a completude e o fim da história. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Bendito seja o Senhor. Então essa é a perspectiva que devemos ter a respeito da história. A história, ela não deve ser observada apenas como uma sucessão de eventos ordenados por um princípio racional humano, ou ordenados por uma causalidade humana, ou ainda uma sucessão de eventos caóticos, sem sentido. Mas a história é o processo de desenvolvimento dos planos do Deus eterno, que culminarão num cumprimento daquilo que o Senhor estabeleceu até o escatom, até o final eterno. Então, esta é a história numa perspectiva bíblica, e é dessa perspectiva bíblica que nós estudaremos todas as matérias, inclusive a história. Eu gostaria, então, neste momento, já que tivemos uma introdução a respeito do que é a história numa cosmovisão cristã, de trabalhar um pouco com a ementa do nosso curso. Vocês têm no site o nosso plano de curso, a nossa ementa, os objetivos do curso, tanto o objetivo geral quanto os objetivos específicos. Você tem também ali o nosso cronograma de aulas, as 13 aulas que teremos sobre a história da igreja em seu período antigo, nestes 5 séculos iniciais, do advento de Cristo até o período que podemos marcar com o início da Idade Média e o surgimento da teologia de Agostinho de Hipona. Então vocês haverão de ler ali e ser mais informados sobre isso, mas eu gostaria de trabalhar um pouco sobre esta ementa, sobre este plano, este guia que teremos para o nosso curso. Em primeiro lugar, queridos, nós haveremos de estudar a história numa ideia, numa perspectiva também científica, não apenas numa ideia bíblica. Quando falamos da história numa perspectiva científica, nós sabemos que a historiografia é encaixada no currículo atual como uma das ciências humanas. Ela faz parte de uma série de ciências onde se encontram a economia, a sociologia, a política, até mesmo o direito, a ciência moral, e aí temos também a história. No entanto, quando observamos o início das ciências, do advento da filosofia na Grécia, a historiografia não era tratada como uma ciência. A historiografia naquele período era tratada apenas como um ramo da literatura.
Eu gostaria de indicar um livro para pesquisa para aqueles que tiverem interesse de saber mais a respeito do status da história como ciência, do objeto da história e dos métodos de estudo da história, esta obra. Esta obra, densa, volumosa, mas uma obra essencial para compreendermos a história numa perspectiva científica, mas ao mesmo tempo numa perspectiva cristã. A obra de Christopher Dawson, um grande historiador inglês do século XX, e esta obra é uma coletânea de vários ensaios escritos ao longo de mais de 50 anos por Dawson, dinâmicas da história do mundo. Dawson é um historiador inglês, mais precisamente do país de Gales, e que fez uma carreira acadêmica extensa e extremamente produtiva, é um intelectual de primeira linha, e Dawson tem sido muito traduzido hoje para a língua portuguesa. Graças a Deus, nós, leitores e falantes da língua portuguesa, temos recebido esse tipo de literatura que nos liberta dos grilhões da academia, que infelizmente abordam as ciências humanas em especial de uma perspectiva ou materialista ou existencialista, em geral anticristã. Então Dawson faz boa história, boa ciência histórica de uma perspectiva